Bem-vindos de volta, estamos de volta com a aula 6, né, do nosso curso de eletromagnetismo e vou abordar hoje, então, rapidamente, o princípio variacional, ainda o princípio variacional, só que eu vou falar um pouco, porque a nossa abordagem, né, com o princípio variacional foi uma abordagem não covariante, né? E eu vou explicar mais isso aí, e eu vou fazer um novo cálculo extração das equações de Lagrange, mas na abordagem covariante. Tá? E aí isso vai servir como maneira de introduzir aqui a definição do tensor campo eletromagnético, né? E eu vou... Cadê o... Ué, não tem laser aqui? O que está acontecendo? Eu tinha... Não estava procurando aqui o laser, né? E, bom, então essa aula aqui vai ser a última aula que vai assim, fechar a preparação para a gente abordar o formalismo, então, pelo qual a gente vai obter as equações do campo eletromagnético em si. É isso. Porque até agora a gente está tratando do que, né? Inclusive nessa aula de hoje, a gente está considerando apenas uma partícula carregada, não é isso? Num campo externo. Campo externo significa que o campo já está dado, né? E agora, depois, a partir das próximas aulas, a gente vai abordar o problema do campo. O que dá o campo, né? Agora, por enquanto, o campo já está dado, mas depois a gente vai abordar o problema de como esse campo ele é produzido. Tá certo? Aí com isso a gente vai ter todo o cenário, toda a teoria do eletromagnetismo já vai estar esboçada então, né, nesses termos. Ok, então... E agora eu vou começar começando essa aula, eu vou começar a fazer uma pequena revisão então do princípio variacional, assim, o caso mais simples possível, em que você tem uma função, né, na verdade isso é um funcional, mas não vou entrar nessa questão, é uma função porque é função de função, né, função da coordenada q de t e q ponto de q, esse q ponto seria uma velocidade, né, se o q for uma coordenada tal como x ou y. Então você tem aqui um problema unidimensional. Você tem, por exemplo, uma partícula que a coordenada dessa partícula é representada por essa função q de t. À medida que o tempo varia, essa coordenada vai variando. Essa função, então, ela descreve completamente a trajetória dessa partícula, né, em uma dimensão. Tá certo que fala de trajetória em uma dimensão é esquisito, mas essa já é o caso mais simples em que você imagina um caso com 2 ou 3 dimensões, aí você teria uma trajetória, né, da partícula. E de qualquer maneira, mesmo em uma dimensão, o movimento da partícula todo, ele é totalmente conhecido na medida em que você sabe quem é essa função, q de t, tá certo? Mas essa trajetória, quer dizer, essa função, o movimento da partícula, ele vai se dar, segundo no espírito do princípio da minimação, né? Ele vai se dar de tal maneira que essa função aqui vai ser uma função tal, que toda essa quantidade aqui, que é uma integral de uma função dessas funções, né? Ao longo da trajetória, ela é uma quantidade extrema. É isso. Essa que é. E no caso a lei de Newton, a segunda lei de Newton, né, a segunda lei de Newton, ela sai, quer dizer, toda a dinâmica de Newton, ela é consequência desse princípio variacional, para que a dinâmica de Newton seja consequência de um princípio variacional como esse, né, basta escolher
quem é essa função lagrangiana adequada. Mas isso aí a gente vai deixar, deixa para, não vou abordar aqui não, no caso aqui corresponde à energia cinética menos a energia potencial, mas isso aí, por que que é assim, eu não sei, eu só sei que dá certo, né? É uma coisa que as pessoas não existe uma explicação assim, pelo menos até onde eu sei, não está fora da filosofia do princípio da minimação, né? Isso aí, esse tipo de questão. Então, o princípio da minimação, isso aqui, se isso é um extremo, então a derivada, essa derivada aqui, ó, isso é uma variação arbitrária, só para diferenciar de um diferencial, né, exato. Isso aqui é uma variação arbitrária, delta, dessa quantidade aqui é zero, né? E então o cálculo variacional é manipulação dessas quantidades aqui, né? Você passar isso aqui para dentro da integral. Isso aqui satisfaz a lei, como se fosse a lei de derivação de Leibniz, né? Como é que é a variação da função L, que é a função de Q e Q ponto, e T, né? Como é que é a variação dessa função daqui, como é que ela resulta das variações de cada uma dessas funções que estão no argumento, né? De Q e Q ponto, e T também poderia ser, só que o T não varia. O T é um parâmetro externo, a única coisa que vai variar é o Q, e como consequência o Q ponto. Mas isso aqui, vocês podem escrever isso aqui com base naquilo que a gente vê em cálculo, né? Essa é a regra da cadeia, né? Como é que você vai ter a variação derivada parcial de L em relação à variável Q, vezes a própria variação arbitrária de Q, tá certo? Delta Q. É a mesma coisa com Q ponto. A parte de T é identicamente zero, porque o delta T, ele é idêntico, por definição é zero. A gente só está considerando variações, né, na função Q, tá certo? Variações na função Q que produzem, são responsáveis por uma variação, né, da função do funcional L, o lagrangiano. E aqui a gente faz uma integração por partes. Aqui vou escrever novamente assim. Aqui tem uma jogada, né, que existem certas condições especiais, mas normalmente elas são satisfeitas, né? Você pode trocar aqui, né? Você tem a derivada temporal aqui dentro, você passa para fora do delta, tá certo? E daqui, desse ponto aqui para cá, para baixo, o que que eu fiz? Eu fiz uma integração por partes, ó. Você tem uma integração por partes, né? Em que você considera esse termo aqui, ó, esse termo aqui, ele é a derivada total, né, em relação ao tempo de todo esse termo aqui, menos esse delta Q vezes a derivada temporal desse objeto. É a integração por partes desse objeto aqui. Tá certo? Como nesse processo de integração por partes, vai aparecer esse termo daqui, né, que é justamente a derivada total, que aí você integra e vai dar o próprio integrando, né? Nos limites de T1 até T2, por exemplo, coloquei genericamente aqui, e essa quantidade é zero, por quê? Porque aqui tem uma condição aqui, ó, que eu não falei, ó, que é em T1 e T2, nos extremos, no ponto inicial e no ponto final da trajetória, você considera, isso é por definição, isso é sempre feito assim, você considera que Q e o Q, tanto que a função coordenada generalizada e a sua velocidade, a sua derivada, são fixos. Então não existe nos pontos finais inicial e final, não existe variação delta Q. Por essa razão, como isso aqui está computado só no instante final e inicial, o delta Q,
por definição, ele é zero. Então esse termo aqui vai embora, a gente só vai restar essa integral daqui, que está prontamente escrita daqui dessa maneira. Como isso aqui tem que ser sempre zero, para qualquer... Isso, o ΔT e o ΔQ são arbitrários, então o integrando tem que ser identicamente zero. E isso faz com que a gente obtenha aqui, então, a equação de Lagrange. Então, essa equação, por isso que essa equação aqui, né, conforme eu expliquei também nas aulas passadas, por isso que essa equação ela vai me dizer qual é a condição que deve satisfazer a função Q e Q ponto. Tá certo? Aí, com isso, se eu escrever essa equação integral, eu vou achar a função. Ou seja, no fundo, eu acho a lei de movimento da partícula. A gente viu lá nos slides anteriores, né, quando eu fiz a analogia com a mecânica clássica, que a equação de Lagrange para partícula livre, ela vai te dar a segunda lei de Newton aplicada à partícula livre. Se você tiver uma potencial, vai ser a segunda lei de Newton aplicada ao potencial, né? Vale a pena dar uma revisão, fazer uma revisão ali para lembrar desse exemplo aqui que cabe aqui imediatamente, né? Nesse caso. E agora a gente vou falar sobre o nosso caso, né? Que a gente está considerando uma partícula relativística, né? Num campo externo. Nesse caso aqui, ó, na partícula relativística no campo externo, nós temos aqui essa ação, né? Eu lembro que eu já falei sobre ela. Por que ela... Essa é a ação mais simples que eu posso escrever, né? Que de uma integral que depende, é uma integral que depende da trajetória, mas que tem que ser um escalar de Lorentz e tem que ter dimensão de energia vezes tempo. Não é isso? Escalar de Lorentz significa dizer que isso é invariante. Esse objeto aqui é invariante, né? Um escalar. É um invariante. Ou seja, se eu calcular isso aqui num referencial inercial, no outro referencial inercial que seja diferente, eu vou encontrar a mesma coisa. Embora as componentes, por exemplo, desse quadro vetor aqui sejam diferentes. Por quê? Porque elas variam de maneira a fazer com que toda essa quantidade seja invariante, ou seja, elas covariam, né, digamos assim, variam junto com a invariância de uma outra quantidade. Então ela é covariante. Então você tem essas componentes aqui do quadro vetor são covariantes, a mesma coisa aqui, né, xmi. E então, esse objeto aqui, no caso, nós tínhamos, lembra no caso da partícula livre, você só tinha essa parte aqui, né? Só essa parte aqui, que descrevia o movimento da partícula livre, né? Lembra que no caso da partícula livre, a gente escreveu assim, né? Lembra disso aqui. Isso aqui é muito conveniente, por quê? Porque isso aqui está escrito numa forma não covariante, ó, tá vendo? É uma forma não covariante de você abordar esse problema, que é um problema que tem que ser abordado de tal maneira que a equação de movimento tem que ser invariante de Lorentz, mas você pode tratar o problema, né, a teoria, que é a mesma para todos os referenciais inerciais, sobre transformação de Lorentz, né, você pode tratar numa linguagem não covariante. Tá certo? Não significa que a sua teoria não seja invariante ou covariante, como eu escrevi aqui, né? Mas o tratamento dela, como você vai tratar essa teoria, tanto faz. A teoria em si, ela tem que ser, ela tem que ter a simetria de Lorentz, né? Tem que apresentar a simetria de Lorentz, quer dizer, ela é a mesma teoria tem que resultar em diferentes referenciais inerciais. Ou, dito de outra maneira, você tem que ter a mesma teoria para diferentes... quando você faz uma transformação de Lorentz, né? A teoria tem que ser invariante.
No caso aqui, esse objeto aqui, todo esse objeto, tanto essa integral quanto essa, são invariantes, quantidades invariantes. É isso? Elas são constantes, né, invariantes quando você faz sobre transformação de Lorentz. Então, tem esse tratamento aqui, ele foi conveniente para a gente, porque a gente já sabia, né? Pôde até fazer o paralelo ali com o princípio variacional da mecânica newtoniana, e a gente obteve a equação, né? A equação, no caso da partícula livre, e nós fizemos também isso para a partícula no campo externo, na aula passada, né? Retrasada também, nós comentamos sobre isso. E nossa abordagem de todo esse problema aqui da partícula carregada no campo externo, quem é o campo externo? O campo externo é isso aqui, ó. A única entidade, o único ente externo que tem aqui, ó, que foi posto aqui, é isso aqui. Todo o resto não é externo. Por exemplo, esse dx, a variação, o deslocamento no diagrama xt, z, y também, né? No espaço quadridimensional, na trajetória da partícula em 4 dimensões. É o dx, um pequeno deslocamento nesse espaço quadridimensional, realizado pela partícula. Isso aqui está tangente à trajetória da partícula, né? Tá certo? E o ds é o intervalo desse vetor. ds é um intervalo infinitesimal, né, desse vetor que também é infinitesimal. Tá certo? Se essa partícula for a luz, é claro que isso aqui vai dar problema, porque tem uma massa aqui, significa que esse ds é nulo, é zero, não é isso? E esse dx não é zero, mas ele tem intervalo igual a zero. Mas no caso geral, eu tenho isso aqui. E nós vimos, né, na aula passada e na retrasada, nós extraímos a equação de Lagrange disso aqui, mas usando um formalismo não covariante. E agora, gente, nessa aula de hoje, nós vamos fazer a mesma coisa, só que com formalismo covariante. O formalismo vai ser manifestamente covariante. Tá certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, isso que eu estou falando, acabei de falar agora, vai ser a chave para vocês resolverem o exercício que vai valer nota para essa semana. Tá certo? Olha só, vou repetir o que eu acabei de falar. O que nós fizemos na aula retrasada e na passada foi o quê? Basicamente foi recuperar, foi obter a lei da força de Lorentz, né? A partir do tratamento, a partir das equações de Lagrange, dessa ação daqui, né? E nós obtemos essa equação de Lagrange no formalismo não covariante. Hoje, nós vamos obter essa mesma lei, né? essa mesma equação dinâmica para a partícula, nós vamos obter usando formalismo covariante, em oposição ao que foi feito usando não covariante, né? Dessa vez vamos fazer usando formalismo covariante, a mesma coisa. Então, nós vamos obter a mesma equação usando outro formalismo. Então, o modo covariante de obter a lei da força de Lorentz é o seguinte. Aí tem uma coisa técnica, né? Não é preciso a compreensão detalhada de passo por passo, né? Da conta que é feita, como o cálculo é realizado. Mas vou explicar aqui de uma maneira mais ou menos resumida para no caso, quem quiser, tiver interesse em reproduzir, acompanhar e aprender, fixar esses cálculos aí, então eu acho que dá para fazer. É só repetir essa conta aqui que eu estou explicando aqui. Aqui eu vou escrever esse ds de uma maneira um pouco diferente. Ó. O ds é um intervalo, né? É o intervalo do deslocamento, tá certo?
Assim que você calcula. Por que esse ds eu escrevi dessa maneira? Isso tem numa das aulas passadas, eu não lembro qual é. Lá no início está lá explicado. Dá uma olhada lá, tá certo? Então eu reescrevi a ação dessa maneira, tá? Nada foi alterado, só apenas a maneira de expressar. E a gente vai estabelecer novamente que essa ação deve ser um extremo, corresponder a um extremo, ou seja, a aplicação de uma derivada de uma variação arbitrária tem que ser igual a zero para que seja um extremo local. Então a variação aplicada. Então a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte vai ser o cálculo dessa quantidade aqui, a variação dessa quantidade, né? E a outra parte vai ser a variação dessa outra quantidade. Tá certo? São duas partes. Então a primeira, vamos calcular a variação dessa primeira quantidade aqui, né? Aí é derivação normal. Não tem nada de novidade, vocês já sabem disso aqui. É como se fosse cálculo de uma derivada de uma raiz, entendeu? E aqui regra de Leibniz, derivada do produto. E aqui, ó, o índice embaixo e o índice, esse outro índice em cima, não se preocupa, isso aqui tanto faz, eu posso, nesse caso aqui, esse índice aqui eu posso considerar ele em cima e o outro embaixo, tanto faz, tá? O resultado vai ser o mesmo, tá? Porque a gente já viu que o que muda é apenas o sinal quando a componente é espacial, né? Então esse sinal ele vai estar sendo carregado de qualquer maneira, então não vai ter diferença nenhuma. Eu posso considerar isso aqui, tanto faz, não é para se preocupar qual é o índice que está embaixo, qual é o que está em cima. Um está embaixo, o outro em cima, não importa qual é, vai dar a mesma coisa. Tá? Aqui você tem a derivada de uma raiz quadrada, a raiz vai para baixo do denominador, porque o expoente vai ficar menos 1/2, por aí vai. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão vai alongar muito a aula. Né? Essa parte aqui vocês já sabem fazer. Aqui eu só desenhei mal, está mal feito aqui. Isso aqui é um delta, não é dxmi. Aqui é um delta, né? Deixa eu só consertar aqui rapidamente. Aqui é um delta. Isso aqui é a letra delta, tá? Não é D não. Agora eu já perdi. Tá vendo? Eu perdi engraçado que eu perdi o laser. Laser. Tá aí. Ok? E olha o que eu fiz aqui, ó. Esse primeiro termo aqui, esse aqui eu posso voltar a chamar de ds, claro, né? Volto a chamar de ds. E esse termo que está aqui, eu errei aqui de novo, né? Ah, meu Deus do céu. Ah, não. Olha, tá errado, ó. De fato eu errei. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui não é nada. Isso aqui, ó, não é delta, não é D mesmo. É diferencial mesmo, total. Tá? É D mesmo, não é delta não. Tô aqui delirando aqui. Né? Porque você tem esses dois termos são com D, né? Então, evidentemente, aqui tem que ser D, xmi. Esse primeiro termo aqui é esse aqui, ó. Coloquei aqui o outro termo, simplesmente separei a fração, tá certo? E aqui vou fazer aquela jogada, ó. Aqui eu fiz já, né? Troquei o D com delta de lugar, com multa aqui, ó. Tá certo? Então eu posso escrever assim, aí vou fazer aquela jogada ali, ó. Integral por partes, ó. A integral por partes que foi feita aqui, ela foi aqui no segundo termo, tá vendo? Nesse segundo termo, nesse aqui. Aqui que eu fiz a integral por partes, né? Vai ser isso aqui. Tá faltando um termo aqui, né? Ah, não, tá certo. Peraí, deixa eu só ver aqui, peraí.
Aqui eu esqueci de falar, né, gente? Por isso está me confundindo aqui. Não tem dois termos aqui, olha só. Esse termo, exatamente porque tanto faz você descer isso e abaixar o índice, esse termo aqui é idêntico a esse. Então você multiplica por 2. Por isso que esse meio sumiu ó, aqui, tá vendo? Sumiu o meio por quê? Porque esse termo aqui é igual a esse. Então ele multiplica por 2, some aqui, você fica com um termo só, esse termo aqui. Aqui você muda a D, o D passa para fora do delta, tanto faz como muta, e aqui eu integrei por parte novamente. Você tem esse termo aqui que é derivada total, integrou. Novamente, aqui a mesma filosofia do caso de sempre, né? As variações dos pontos inicial e final, onde está a partícula da trajetória, né? no ponto inicial e da trajetória e no ponto final, as variações são arbitrárias, são consideradas zero. Você tem variações causadas pela dinâmica, mas a variação arbitrária, para você buscar qual é a forma da sua função x,μ, com relação ao tempo próprio, né, por exemplo, essa variação é tratada como nula, por definição, tá certo? Mesmo caso anterior. Então esse termo aqui é zero e você vai ficar só com esse termo aqui que sobrou, tá? Resultado dessa integração por partes. Ok? Esse termo que sobrou aqui. Aqui eu vou provavelmente eu não vou poder voltar para esse slide. Então vocês têm que ficar com esse resultado anotado aqui, tá? Então, lembrando aqui, ó, que eu peguei uma observação para não me perder, nós tínhamos isso aqui, ó, tá vendo? Isso que a gente acabou de fazer no slide anterior, ele está anotado aqui, eu anotei. E agora, por outro lado, a gente vai tratar da variação daquela outra quantidade lá. E a mesma coisa, aplica essa variação arbitrária derivada do produto. Né? Você vai ter dois termos aqui que vão aparecer, esses dois termos. Novamente aqui eu vou trocar de lugar aqui o delta com D. Troquei de lugar. Fiz derivação, vou fazer derivação por partes aqui. Ó. O que eu vou ter? Esse termo permanece, está permanecido aqui. E esse outro termo aqui, ó, fiz derivação por partes, vai acontecer isso aqui. O outro termo já está aqui, ele vai sumir também, porque a variação nos pontos inicial e final da trajetória arbitrariamente é igual a zero. Tá certo? Então você tem esses dois termos aqui. Trocou de sinal por causa da integração por partes, né? Então, continuando aqui na sequência, como é que eu fiz aqui? Quem é o ΔMi? ΔMi é uma variação arbitrária de AMi, que é causada por uma variação arbitrária do argumento, né, de AMi. AMi, aqui no caso, a gente está considerando esse campo externo, eu já tinha falado uma ou outra vez nas aulas passadas, mas é uma observação que eu já deveria ter feito antes. O campo externo, tanto faz com o índice embaixo ou em cima, ele é uma função, ele é uma função das coordenadas, né, de x, y, z e t, né? Mas a gente vai considerar aqui só como função das coordenadas e não das velocidades, tá certo? Então você tem aqui, por isso que eu escrevi aqui, ó, por isso que a variação que pode resultar numa variação de uma variação arbitrária de A, do campo externo, AMi, é apenas a variação das coordenadas dx, ΔX. Tá certo? Por isso que você tem isso aqui, ó. Esse aqui está somando também, né? Isso aqui é uma soma. Porque você tem quantas variáveis? Você tem 4 variáveis. Tempo, que corresponde aqui no caso a x, a n igual a zero, né? Quando n igual a zero, o x lembra disso, né? O x zero, componente zero, é ct. O n então varia de 0 até 3. Tempo
x, y e z. Tá certo? Todas essas variações, independentemente, vão provocar a variação ΔA. A mesma coisa para esse outro termo. Ó. Mesma coisa. Mesma coisa para esse outro termo. A diferença entre esse termo e esse é o quê? Aqui você tem uma variação diferencial, uma variação dA provocada por uma variação dx. E aqui, esse outro termo, é uma variação ΔA provocada por uma variação ΔX. Então, aqui os termos correspondentes. Tá certo? Então, uma vez escrito isso aqui, ó, aí você pode até... Aí, o que eu fiz? Bom, aí precisa de concentração, né? Eu acho que foi aqui no primeiro termo aqui, ó. Foi nesse primeiro termo, tá vendo esse termo aqui, ó? Você tem uma soma dupla, tá vendo? O mi está somando, ni está somando. Eu já tinha falado que quando eu tenho o índice que está somando é o índice mudo. Mudo no sentido de que ele não tem relevância, ele poderia ser substituído por outro, sem mudar. O mi ele está variando, isso aqui é uma soma. Isso aqui é uma soma que vai de ni igual de 0 até 1, 2, 3. Tá certo? O mi também é a mesma coisa. Então, tanto faz, eu poderia ter colocado uma outra letra grega aqui, rho. O rho vai de 0 até 3. Não alterou nada. Então, você pode renomear os índices mudos. Entendeu? Você pode renomear. Então, você pode renomear aqui. Eu renomeei, eu troquei. Ó. No lugar de mi, eu vou colocar ni. E no lugar de mi, de ni, eu vou colocar mi. Troquei. Simplesmente você pode trocar uma com a outra. E não vai alterar essa quantidade. Ok? Foi o que eu fiz. Por isso que trocou aqui o mi, passou a ser ni, né? E aqui, porque aí, com essa operação, o que acontece aqui? Esse objeto, essa quantidade aqui, ela se torna idêntica a essa. Vai se tornar idêntica, porque aqui não está igual, né? Aqui você tem um delta xni, por exemplo, e aqui tem um dxni, está diferente. Então, com essa troca vai ficar igual. Aí você pode escrever, colocar em evidência, colocar aqui essa quantidade em evidência, que é tanto nesse termo quanto nesse, elas vão aparecer de maneira idêntica. Então, você pode colocar em evidência e aqui você tem essa quantidade aqui. Essa quantidade, então, para finalizar, o que eu tenho aqui, ó, como resultado da princípio variacional, ó, junta esse resultado com o outro, o que eu tenho aqui? Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Acabou. Então, as equações no caso, não são as equações de Lagrange, como a gente conhece, mas vão ser o equivalente, né? Essa equação aqui a gente obteve do princípio variacional, ó, essa equação. O que mais que a gente pode escrever aqui? Ó? Vamos, para simplificar a notação, vamos chamar isso aqui de f, um tensor. Isso aqui é um tensor com dois índices, mini. Se a gente definir dessa maneira, isso aqui, cuidado, porque se você mudar de livro para livro, você vai ter, cada livro tem uma definição diferente. Isso aqui é uma coisa arbitrária. Tem livro que define o f mini, como sendo essa mesma quantidade, só com sinal trocado. Então você vai ver isso aí, esse problema de notação existe, então tem que ficar atento com isso. Eu estou usando aqui, resolvi adotar a notação do Landau, né, só por questão de conveniência, né, para a gente pelo menos ter uma referência firme. Então, isso aqui é igual a zero. Aqui, então, vou escrever esse f mini, ó, escrevendo ele. Aqui a diferença dessa equação de baixo é apenas o que? Eu dividi toda a equação eu dividi pela mesma quantidade aqui, ó, ds. Dividir por ds. Não tem mais nada. Tá certo? Então, você tem aqui, olha o que eu tenho aqui. Dentro do integrando, ó, esse ΔX é a mesma coisa. Dentro do integrando eu tenho aqui derivada de u. Esse u, lembra que esse u é
a quadra-velocidade, tá certo? Eu não falei no slide anterior, mas é a quadra-velocidade. Aqui também aparece o U, ó. Isso aqui é uma quadra-velocidade. Por isso que você já coloquei aqui o U, Ni. É uma quadra-velocidade com índice Ni. Então você tem aqui derivada da quadra-velocidade com relação a ds, vai ser isso aqui. Isso aqui é uma equação manifestamente covariante, ó. Um quadrivetor igual a um outro quadrivetor. Aqui o índice mudo, então ele não aparece. O índice que está contando aqui é um só. É isso? Você tem um objeto que só tem um índice, porque o outro índice é mudo. Né? Então você tem um objeto que é um quadrivetor também, covariante. Porque aqui ds é invariante, né, de Lorentz. E aqui, ó, observação, só para reforçar ainda mais essa lembrança aqui da quadra-velocidade, né? Essa quantidade aqui, mc vezes a quadra-velocidade, se você for lá nas aulas anteriores, for ver como é que a gente define, né, esse vetor, o quadra-vetor, esse quadra-vetor aqui, a gente vai ver, multiplica por mc, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter isso aqui. Isso aqui corresponde ao quê? Ao momento linear relativístico da partícula. Ó. Momento linear relativístico. E isso aqui corresponde à energia relativística dividido por C, porque a energia relativística é mc2 sobre essa raiz. Lembra disso? Né? Então você vai ter a energia. Aqui eu coloquei um E um pouco diferente da letra E, que eu costumava usar. Por quê? Porque depois a gente vai falar de campo elétrico e campo magnético, aí vai para não misturar, né? Então você tem aqui energia relativística sobre C. Então, lembra que essa quantidade aqui, que na verdade eu vou chamar isso aqui de quadrimomento linear, tá certo? Ou é o quadrivetor momento linear, ou então isso aqui é o chamado de quadrimomento linear da partícula. O vetor quadrimomento linear da partícula é definido dessa maneira. Sua componente espacial é a sua energia relativística, que seria a energia cinética, né? Relativística. É a sua energia cinética relativística dividido por C. Na verdade, essa divisão por C é tudo para ficar na mesma dimensão, né? Dividido por C, e a sua componente espacial corresponde ao seu momento linear relativístico. Ok? Então, nós temos essa equação. Agora, vamos abrir essa equação. O que essa equação quer me dizer? Então, primeira coisa que a gente vai fazer no próximo slide vai ser considerar a componente zero aqui. Quando μ é igual a zero, que equação é essa que aparece? Né, que eu poderia até passar como exercício. Vocês podem também fazer como exercício, né? Não está valendo nota, mas podem fazer se quiserem. Quem realmente está interessado em fixar em aprender essa técnica toda aqui, eu aconselho refazer essas contas. Então a gente vai considerar aqui um μ igual a zero. O que acontece? Né? Que seria a componente temporal, ó, que seria a componente temporal dessa equação. A componente temporal dessa equação vai ser essa. No lugar de μ você coloca o zero. Ok? Ni continua, porque Ni é índice mudo, está somando aqui. Ó. Então, quer dizer, o índice isso aqui significa o somatório de Ni igual a 0 até 3, como está aqui, ó, como eu fiz aqui, expandi aqui. Tá certo? Então, essa quantidade daqui, ó, essa quantidade quem é? Corresponde a componente zero de U, né? Lá no outro slide está lá, ó. É a energia relativística, então você vai ter a derivada em relação a ds. Vai aparecer um C aqui, tá certo? De tal maneira que isso aqui, ó, também você pode escrever dessa outra maneira aqui, porque isso aqui é zero, né? Lembra que eu defini essa quantidade aqui, ó? Essa quantidade é zero, porque o derivada de A em relação a A0 em relação a x0, menos derivada de A0 em relação a x0 é zero. Identicamente zero, né? Só vai ficar com essa soma aqui com os índices espaciais, ó. Por isso que eu coloquei o índice latino, né? O índice I,
significa o I ele pode ser 1, 2 ou 3. É uma somatória aqui com os índices espaciais. Você aplica a definição direto da definição como a gente definiu no slide anterior, né, do objeto F0i, e você vai ter isso aqui. Definição direta, substituição direta, não tem mistério. Multiplica aqui, continua multiplicando aqui com a componente I da quadra velocidade, aí você vai ter isso. Aí que eu posso ter uma simplificação que pode ser feita, corto a velocidade da luz aqui embaixo, né? Aí você vai ter essa derivada igual a... Aí quem é isso aqui? Se não, aí você aplica aqui a definição do A. Lembra do A? Ó? Definição do A, lembra disso aqui? Basta ver isso aqui, ó, tá vendo? A componente temporal desse A com índice embaixo é φ. E a espacial é menos um vetor genérico, que é no caso, potencial vetor, né? Que na verdade, vocês já estão imaginando que isso aí tem a ver com... É o potencial vetor lá da física 3, né, do eletromagnetismo, como a gente conhece. Como a gente já viu lá em física 3. Então, essa quantidade aqui, ó, isso aqui é uma componente I do A. Seria um... Então, esse aqui corresponde a... Isso aqui é um produto escalar, né? Porque você tem a componente 1 desse vetor, todo esse vetor aqui, multiplicada com a componente 1 do outro vetor, mais a componente 2 desse vetor, multiplicada com a componente 2 do outro vetor. Isso aqui é um produto escalar. Dessa quantidade aqui desse vetor com esse outro aqui. Porque isso aqui, ó, a componente espacial da quadra velocidade, você já sabe qual é. É aquele V sobre C vezes gama, lembra? Então você tem essa quantidade que aparece aqui, ó. Essa quantidade que aparece aqui. Tá certo? Lembra que isso aqui é exatamente... Na aula passada, né, vocês viram que isso aqui é que a gente chamou de campo elétrico. Ó, é o campo elétrico. Então, esse aqui é o campo elétrico produto escalar com a velocidade da partícula. Né? E tem esse gama. Só que ds, lembra dessa relação? ds é C vezes isso aqui é C sobre gama, na verdade, né? Porque isso aqui é 1 sobre gama. Vezes dt. Então, substitui isso aqui, ó, substitui no lugar desse ds, você coloca isso aqui tudo, vai simplificar bastante. Ó. Você vai ter d derivada da energia em relação ao tempo, e aqui 1 sobre c vezes gama. Aqui 1 sobre gama, como está no denominador, passa para o outro lado, aí vai ficar um gama. Vai ficar um gama. Então, a sua equação foi enormemente simplificada, porque aqui, ó, esse gama sobre c, você simplifica com isso. Aí você vai ter essa equação. Então, essa é a equação que vocês já conhecem. Isso aqui o que é? É a taxa com que a partícula ganha energia cinética. É a potência que a partícula está absorvendo no movimento dela. Tá certo? A potência é o quê? Força vezes velocidade. Para escalar aqui da força elétrica, a carga da partícula vezes o campo elétrico. Então você tem a força vezes a velocidade. Isso é a equação da mecânica. Só que a diferença aqui para o caso normal, ordinário lá da física 3, qual é? É que essa energia aqui a gente considerava sempre energia cinética, né, newtoniana. Mas aqui no caso relativístico, né, quando as velocidades são consideráveis, né, aí você tem que considerar esse caso aqui que é relativístico, ou seja, aqui a energia, essa energia é a energia relativística. Tá certo? E quanto à componente espacial da equação de movimento que a gente obteve na forma covariante? Qual será? Vai ser essa daqui. Aí você coloca aqui no lugar de μ, você deveria colocar aqui. Aqui está errado, né? Aqui o I deveria ser embaixo para ficar condizente aqui com o índice embaixo aqui, né? Mas tudo bem. Aí você teria essa equação aqui, basicamente, com o I embaixo também, ou em cima, mas aí teria que levantar aqui o índice. Sendo que essa aqui vai ser a componente I, tá certo?
Componente espacial. Qual é a componente espacial? Você vai considerar a componente x, por exemplo. Por exemplo, qual é a componente x dessa equação? É quando i igual a 1. Componente x. Aí monta a equação direitinho e faz a mesma coisa para a componente y e z. E o que você vai ver? Qual é a equação que essa equação aqui vai reproduzir? A equação familiar para a gente. Essa é a tarefa que eu vou deixar para vocês resolverem, para entregarem. Mas só que é o seguinte, presta bem atenção, gente. Não vai precisar fazer a conta imensa. Eu não estou cobrando a conta toda, não. Pode fazer a conta separado, ou não precisa fazer a conta. Pela lógica aqui da minha aula, e pela a dica que eu dei lá no início da aula, você já sabe qual é essa equação. Entendeu? Então vocês escrevem, podem escrever, simplesmente, o que pode ser a tarefa? Vocês vão me mandar a equação, sei lá, tal, aí você responde lá, sei lá, por exemplo, é a lei, uma equação que tem um nome qualquer, equação de Euler. Tá claro que não tem nada a ver, né? Mas no caso aqui vocês vão me responder, ó. A componente espacial dessa equação aqui vai te resultar em qual, te dar como resultado qual equação? Aí você responde, equação de pá. Responde, acabou. Uma frase, uma palavra, equação de pá. Essa vai ser a tarefa. Essa vai ser a tarefa. Ou se vocês quiserem, escreve a equação se quiser. Aí escaneia e tal e manda como tarefa. Tá certo? É uma equação que já foi dada aqui nas aulas passadas. Ok, gente? Então não tem mistério, tá? Você já sabe qual. É claro que qual vai ser essa equação. Tá certo? Então essa vai ser a tarefa que vale nota dessa semana. Então isso aqui é importante. Ó. Então o que a gente fez hoje? Hoje a gente viu que você pode tratar, tanto faz se a sua teoria é uma teoria covariante de Lorentz, ou se você quiser invariante, né, que tem a teoria em si ela é a mesma para todos os referenciais iniciais, né, quer dizer, ela é invariante de Lorentz. Você pode tratar uma teoria invariante de Lorentz de uma maneira, formulando ela de um modo não covariante, né, mas ainda isso não faz com que a sua teoria não seja invariante de Lorentz, ela continua sendo. Apenas você está obtendo suas equações de movimento de um modo não covariante, e sob um certo aspecto mais fácil, mais familiar pelo menos. E a outra maneira de você tratar essa teoria é uma maneira manifestamente covariante, que é o que a gente acabou de fazer agora, nessas duas últimas transparências. Tá certo? E a partir da equação covariante dinâmica que a gente obteve, nós podemos extrair suas componentes temporal e espacial. Componente temporal é a equação que a gente já conhece, e a componente espacial vai ser a outra equação lá, que tem que ser a mesma, que a gente obteve com o tratamento não covariante. Qual vai ser a equação? Tá certo? E surgiu aqui uma importante quantidade, que é o que eu chamei de tensor campo eletromagnético, que é o F-mini, tá certo? Está no slide anterior, definido no slide anterior. O tensor campo eletromagnético, eu vou falar mais dele também na próxima aula. Ok? Então, tenha bom final de semana, tenha um bom estudo na semana e bom estudo, e qualquer dúvida podem expor suas dúvidas no mural do curso. Boa semana aí para todo mundo.